Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, Lucas Mamédio, repórter do Campo Grande News, começando mais um podcast na íntegra. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui nesse episódio, o presidente da Mansu, que é a Associação dos Magistrados aqui de Mato Grosso do Sul, o Dr. Mário José Esbalqueiro Júnior. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lucas? Fico feliz com o convite. Estamos aí tanto para trazer informações quanto para ouvir anseios de vocês aí da comunidade. Perfeito. Olha, se tem um ofício, uma profissão que eu respeito, é do magistrado. Porque, assim, eu estava na posse do presidente e ele estava falando, do novo presidente do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul, e ele estava falando alguns números do judiciário, aqui do estado. E, assim, eu não sei se o senhor vai lembrar de cabeça, mas, assim, a quantidade de processos que existe, e a quantidade, a capacidade do tribunal de julgar esses processos é muito menor do que existe. Então, assim, é um trabalho que é hercúleo, para conseguir dar conta da quantidade de processos que chegam, e tem que ter uma capacidade muito grande de não cansar, né? Porque meu pensamento é assim, doutor, se eu estiver errado, você vai olhando, você cansa, né? Eu, por exemplo, eu fico olhando coisas muito tempo, eu canso. Mas todo o processo ali é uma história que precisa ser. Você Tem que ser estudado. Tem que ser Tem estudada, jeito. assim, de fato, para ser feita justiça, né? E fazer isso nessa quantidade, né? É um negócio muito maluco, né? E o que mais tem mais um porém. Além de entrar muito, eu imagino assim, tipo um funil. Sim. Então entra muito processo e não dá para sair na mesma vazão que entra. Né? Então, até porque ele tem todo um procedimento. Sim. Tem que ter uma fase de defesa, produção de prova, tem recursos, tal. Então ele sai numa vazão bem menor. Só que o que acontece? Essa entrada maior ela é permanente. Então, ou seja, hoje está saindo 10 e está entrando 50. Sim. Mas continua entrando 50 e saindo 10 durante o ano todo. Então o acúmulo, né? O acúmulo, depois de 10 anos, vai virando um monstrinho, né, para Sim. conseguir lidar com isso. E realmente é complicado. Porque se demorar muito, às vezes o direito se perdeu, não pode demorar tanto. E se for rápido demais, às vezes também não faz um trabalho decente. Então acaba passando muita coisa, não dá tempo de produzir uma prova de forma adequada. Às vezes o sistema é usado, tanto a demora interessa para alguns, como às vezes ser rápido demais também interessa para alguns, para evitar que apareça alguma coisa que ainda está escondida. Então é difícil achar esse meio termo. Até para quem nos acompanha, o presidente, o presidente da Mansu da associação, ele é meio que um porta-voz da categoria, em algum grau. O ano passado nós tivemos um ano bastante complicado para o judiciário aqui de Mato Grosso do Sul, Tivemos a operação que teve como alvo alguns desembargadores aqui, advogados também, Vale ressaltar que advogados também estavam supostamente envolvidos no esquema de venda de sentenças, enfim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse momento que o judiciário aqui de Mato Grosso atravessou o ano passado, Como que o senhor vê, agora, passado parece que as coisas deram uma esfriada do ponto de vista, assim, não tem mais diligências novas, não temos mais novidades nos casos, mas como o senhor viu tudo que aconteceu, assim? Eu diria que nós temos duas óticas, Uma deixa qualquer membro do judiciário triste num primeiro ponto, no sentido de ver um escândalo, algo que chama atenção negativamente, E eu escutei isso de vários colegas dizendo, puxa, eu trabalho para danar, eu me esforço, minha família é penalizada por causa disso e nunca aparece nada bom que eu faço, mas alguém fez alguma coisa, ou pode ser que tenha feito alguma coisa errada, e isso ganha uma repercussão enorme. Então, houve muita gente chateada com a história, porque diz, é o judiciário, se aconteceu alguma coisa, porque ainda depende de desdobramentos, pode ser que nada disso seja aprovado, uma investigação está, digamos que bem no começo ainda. Então teve essa visão interna nossa por esse lado. E por outro lado tem um aspecto bastante positivo, porque mostra que as instituições estão funcionando. Porque para chegar nesse ponto é porque se tem algo errado, alguém está levantando que tem errado, tem decisões judiciais, porque bem ou mal isso vai chegar no judiciário, que vai fazer o filtro, pode investigar ou não pode, faz a medida ou não faz. A pessoa está condenada ou está absolvida.
Então, até nesse tipo de coisa, tem atuação de alguém do judiciário, ainda que em outra escala. Se a gente olhar os números do Brasil, nós temos 17, 18 mil juízes no Brasil. Então, se ainda que aconteça uma coisa aqui ou acolá, se provada, ainda é um percentual extremamente baixo. Sim. E é do ser humano, né? Pode acontecer. E no caso especificamente aqui do Estado que aconteceu, a associação acompanha, né, sabe das investigações que correm lá em Brasília, por razões óbvias, né, se eventualmente pode ter algum envolvimento aqui, o foro de atuação é fora, justamente para que não haja contaminação, para que haja uma independência. Até para dizer foi mesmo ou não foi, né, o que foi levantado está esclarecido, realmente não era crime. E as medidas estão aí, estão sendo tomadas devido ao processo, vai ter, né, a produção probatória. Não começou nenhum processo ainda, o que nós temos são investigações. Sim. O próximo passo é começar um processo. Né? Então, o primeiro filtro vai ser o próximo passo agora, que é começar um processo ou não, um processo criminal ou não. Daí vai ter a produção probatória, as defesas e depois um julgamento. O senhor falou um ponto que eu até tive essa conversa logo quando aconteceu, que assim, para muitas pessoas tem a sensação de que não, ninguém tá ali, todo mundo... Você vê até o judiciário, né, que é tido como o poder que a gente tem mais confiança em algum grau, né, de austeridade, de honestidade, passa por isso. Então, assim, tá tudo perdido. Mas também é possível ter a visão de que, na verdade, ninguém está acima da lei, né? Eu acho que, assim... A lei é para todo mundo. E que, acho que é muito pelo contrário. Quem autorizou, né, as diligências, que autorizou o que aconteceu também foi o judiciário, né? Então, assim, ele também está funcionando, até para ele próprio, né? Exato. Acho que uma análise crítica é exatamente essa. Tanto é que está funcionando que está cortando na própria pele. Agora, a gente vai depender dessa dilação, né, probatória, essa análise mais aprofundada para saber se realmente, né, existe prova contundente disso tudo ou não. Né? Uma coisa que eu queria falar com o senhor, e nós já tínhamos só comentado isso anteriormente, que é em relação à capacidade, né, que o Judiciário de Mato Grosso do Sul tem de atender todas as comarcas aqui do estado, né? Como o senhor avalia, né, a presença dos magistrados e, enfim, técnicos também, né, são analistas judiciários também. É importante também dizer que o judiciário não é feito só de juiz, né, e desembargador. Existe toda uma equipe, né, que cada magistrado ou que o próprio tribunal tem, né, que ajuda no andamento dos processos, analistas, enfim, o pessoal de TI é muito importante, imagino eu, porque tudo hoje em dia é informatizado, né? Se cai um sistema do TJ, meu Deus, para tudo, né? Então, assim, como é que o senhor vê, né, esse preparo do tribunal para atender essas comarcas, principalmente as menores, que muita gente fala que fica sem, né? Nós temos, se pegar números, né, não exatos, mas nós temos aí 3.200, 3.500 servidores no total no Poder Judiciário, em Mato Grosso do Sul só. Pensa isso nacionalmente. Nós temos em torno de 230, 240 juízes da ativa, fora os aposentados, né, os inativos. Então, e como você bem disse, é como se fosse uma máquina cheia de engrenagens. Se uma delas travar, ela vai emperrando as outras. Então, a gente não tem processo físico, papel mais. O Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a abolir os processos de papel, isso há muitos anos. Então, se parar a internet, trava tudo. Né? E às vezes não é por culpa do judiciário, porque a operadora de internet não está funcionando direito. Rompe cabo, né? Temporal, aquela história toda. É aquela correria para tentar restaurar o quanto antes. Os sistemas, tem um monte de sistema, tem muita coisa que os outros órgãos públicos delegam para o judiciário. Então, ao invés do juiz mandar uma ordem para o Detran bloquear o carro, ele já entra no sistema e bloqueia o carro. Só que isso toma tempo, né? Agiliza para muita gente, mas às vezes para o judiciário não, porque o judiciário está fazendo funções que seriam de outro órgão. Bloqueio de dinheiro na conta. Ao invés de mandar um expediente para cada banco ou para o Banco Central, não. Hoje o juiz entra no sistema, cadastra os dados do processo e bloqueia todas as contas da pessoa. Mas é o juiz ou a sua equipe lá alimentando processo por processo. Então isso ganha uma agilidade maior para o sistema, mas vem colocando mais coisa no judiciário que não é o julgar. Né? O julgar, o juiz já decidiu que é para bloquear o dinheiro porque ele não está pagando pensão. Mas para bloquear o dinheiro do devedor dos alimentos, né, vai ter alguém que vai entrar no sistema e bloquear.
Então a gente precisa de uma rede muito grande, né? Como você disse, é uma equipe, tem pessoas do direito, tem pessoas da comunicação, tem pessoas da informática, tem pessoas da educação, tem psicólogo, serviço social, e algumas atividades que às vezes era o caso do judiciário dizer: município, estado, produzam tal elemento, tragam tal prova, mas isso às vezes a pessoa não tem a especialidade de quem está ali fazendo um laudo todo dia. Quantas né? pessoas tem em média num gabinete de um juiz de primeiro grau? Assim? Depende, se for do juiz de uma comarca pequenininha, as iniciais, as menores, como a gente conversou antes, pegar lá Itaquiraí, Angélica, né, Porto Murtinho, é o juiz, um assessor e um assistente de gabinete. Então, é o juiz mais 2 pessoas. Sim. Aí tem a parte do apoio, né, os cumprimentos, mas quem ajuda, vezes, né? Quem ajuda ele a fazer decisão, ajuda na audiência, acompanha o processo, digita enquanto ele está ditando alguma coisa. Nas cidades pequenas o juiz, na verdade, são 2 pessoas. Sim. À medida que vai aumentando a cidade, né, pode ser 2. Aqui em Campo Grande, capital, é o juiz, mais 2 assessores e um assistente. Então, são 3 pessoas em cada gabinete. Eventualmente, pode ter um estagiário, pode ter alguém, um acadêmico de pós-graduação, né, o residente judicial, pode ter mais alguém. Então, a gente vai ter... E tem realidades muito diferentes. Eu tenho uma comarca que tem pouco trabalho, entre aspas, funciona tranquilamente. E eu tenho cidades que o volume de trabalho é absurdo. Né? Então, o juiz não para. E aquela história, é diferente de eu fechar a porta da minha empresa, às vezes, e ir para casa. Né? Como tem o empresário, o comerciante, que ele está pensando, né, será que eu vou fechar conta? Será que eu tenho estoque? Como que eu vou vender? Como que eu vou fazer publicidade? Então, o juiz também, às vezes... Hoje eu consigo fazer essa distinção. Mas no começo da carreira eu ia para casa e eu não desligava. Eu passava o sábado e o domingo pensando no processo. Né? E isso vai gerar uma estafa, porque você não para. Né? E porque os processos não param também. Então, porque entra outro. Aqui você começa, né, assim, você quer resolver, você sabe que a vida daquela pessoa está dependendo daquilo. Aí com o tempo você começa a separar as coisas. Né? Vou para casa, eu tenho que desligar para poder render amanhã, senão vai chegar uma hora que não vai mais. O direito em si, né, como teoria e tudo mais, e prática também, ele é muito dinâmico, né, assim, a gente tem várias mudanças, né, e formas de ver, né, o direito das pessoas, o mundo, enfim, coisas que são muito mais dinâmicas, muitas vezes, do que o direito próprio pode acompanhar, né, de forma, assim, institucional e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria saber é como é que funciona, né, a atualização dos magistrados aqui em Mato Grosso do Sul, né, porque imagino que deva ser importante, né, para que coisas novas sejam atentas. A gente tá, por exemplo, a gente está entrando numa era muito de inteligência artificial, que bota um borrão no direito muitas vezes, né? E como é que isso é tratado? Não especificamente, mas estou só dando um exemplo de uma novidade, né? Sim. Que talvez o grande salto aí nas grandes revoluções ao longo da sociedade. Agora vai vir a tal da IA, né? Já veio e só vai se aprofundando. Como regra, o que acontece? Os juízes se aperfeiçoam de acordo com o seu esforço. Sim. Então, o normal é que o cara compra o seu livro. Ah, mas tem auxílio livro? Não tem. Mato Grosso do Sul não tem e acho que talvez hoje nenhum estado do Brasil tem. Então, você vai comprar link de internet, você vai ter uma internet boa em casa, você vai comprar livros, vai comprar material digital para estudar. Vai fazer cursos de pós-graduação para se atualizar, para ouvir outras pessoas sobre aquele assunto. Porque o que acontece? O juiz, principalmente do interior, ele estuda tudo. Então, ele tem que ser bom, entre aspas, em tudo. Nesses cursos, o que vai acontecer? Vai vir um professor que ele trabalha só com aquele tipo de contrato. Ou seja, o cara é um crânio só naquele contrato. No resto, ele nem estuda. Ele estuda um assunto. Vai pegar um professor que ele estuda um outro assunto. Então, ele começa a se especializar com pessoas altamente especializadas em poucos assuntos. Sim. Que é normal a gente ver na faculdade. Né? Às vezes, o professor ele domina uma cadeira. Se perguntar para ele outro assunto, ele diz, não, isso eu não sei nada. Eu só sei essa área. Então, esse é um primeiro aspecto. Num segundo passo, o CNJ cobra que os tribunais incentivem o estudo dos juízes. Seja cobrando para promoção, então o juiz que estuda mais, prova que ele faz cursos, ele vai ter mais pontos na promoção, e seja para pontuação do próprio tribunal. Tem que ter esses cursos, né, voltados para juízes. Tanto cursos com juízes, porque tem uma visão prática de quem está acostumado com isso, como com pessoas de outra área, com professores que tragam novas ideias, porque senão a gente fica engessado. Sim. É aquela ideia de olhar só para dentro e não olha para fora.
Então, dentro dessa ótica que a gente busca, né, cursos tanto internamente como no Brasil, como até fora do Brasil, no intuito de que essas pessoas fiquem melhor informadas. Entendi. O senhor citou uma questão, falou que não existe auxílio livro, né, aqui nesse lugar. E a gente, isso já foi, a gente volta e meia fala sobre isso, né, foi falado em várias oportunidades já, mas eu acho que o senhor estando aqui é mais uma oportunidade para a gente falar sobre isso, né, que são os famigerados penduricalhos, que na verdade são indenizações, né, algumas indenizações, outras não, que são feitas nas remunerações dos magistrados. Isso também, né, para muitas pessoas é uma coisa que é exagerada, os juízes ganham muito dinheiro, enfim, existe esse tipo de crítica. Como que o senhor vê, né, essas críticas, né, e como que o senhor vê a realidade dessas remunerações feitas desse modo? Se nós pegássemos o ideal da remuneração, é que o subsídio, quando ele foi criado, ele foi implantado ali em 2005, mais ou menos, o ideal é que ele fosse, o subsídio é esse valor e não pode nada mais. E na época começou a ter um pouco tempo depois, teve a discussão, mas o auxílio moradia, está fora ou está dentro, e fica naquela história, pode pagar auxílio moradia, pode ou não pode. Qual que era a discussão? Porque o reajuste desse subsídio, ele não acontece anualmente como em qualquer outra profissão. Então, o subsídio que serve como teto do judiciário, do executivo, do legislativo, e para outras carreiras acabam abraçando esse teto, ele não tem uma atualização constante. Então, ele fica, às vezes, 5, 10 anos sem ter uma correção. Tanto que se pegasse o valor, né, lá de 2005 para hoje, ele seria mais que o dobro do que o valor que foi criado na época. Se tivesse a correção inflacionária. Né? Então a questão não é que nem aumentou, você está perdendo, porque se antes você comprava X quilos de comida e hoje você compra X menos 10, você na verdade não é que você não teve um ganho, você teve perda, né? Porque tudo ficou mais caro, o teu salário ficou igual. Então, qual que foi a ideia de alguns governos ao longo do tempo? Eles diziam, não, pode criar algum tipo de benefício para essa carreira. O auxílio moradia na época ele veio porque tem previsão na lei da magistratura e o legislativo é uma situação muito parecida, porque o deputado, o senador, ele tem que ficar, vai para Brasília, volta, ou tem a residência oficial lá, ou se paga o custo da viagem, do aluguel, etc. Foi dito, não, isso serve para os juízes também. Isso foi copiado. Deu problema, né? Ficou aquele monte de crítica, é um penduricalho, é exagerado, porque o trabalhador comum não ganha esse extra, porque que o juiz vai ganhar, vai, cortou. E de lá para cá a gente tem outras críticas, né? De outros segmentos, que no fundo, eles acabam servindo como se fosse uma forma, né, de minimizar a perda que tem com a falta do reajuste. É isso que acontece. E o que nós temos? O teto do judiciário, ele acabou servindo de base de cálculo para o salário de muitas profissões. Né? Então não é só o juiz. Tem carreiras de Estado, muitas usam esse mesmo teto. E o salário do juiz é só salário. Né? O juiz ele não pode ter empresa, ele não pode ser empreendedor em outras áreas. Ele pode ser professor, e ainda assim depende do tipo de professor, porque se for para o lado do empreendedorismo já não pode. Ou ele dá aula na faculdade, nas escolas, etc. Que também normalmente não vai ter um acréscimo muito grande, né? Além do tempo em si, que é difícil. Então fica nesse corre para lá, fica para cá, então não melhora o subsídio, daí se permite que crie algumas verbas, depois tira essas verbas. E o que nós vemos? No caso do judiciário, posso falar por Mato Grosso do Sul. Todas as verbas que são pagas são publicadas, então está tudo lá. A gente pode ter carreiras em alguns estados, em alguns locais do país, que não está tudo lá. Né? Então, por exemplo, se tiver honorários para uma carreira pública, às vezes esse honorário não está tudo lá. Né? Verba de gabinete, por exemplo, no Congresso Nacional, ainda que atenda, né, toda aquela passagem aérea, coisas que nosso está tudo lá, tudo que o juiz recebe está lá. Entendi. Então não tem nada fora. Até algumas confusões acontecem justamente por isso, por estar tudo lá. Por quê? Se o juiz conseguir o pagamento de alguma verba que lá em 2010 tinha que ter pago tal verba, ou o presidente do tribunal na época não tinha dinheiro, ou o governo discutiu, perdeu o processo, agora tem que pagar esse valor corrigido. Esse valor corrigido que na época era 100 mil virou 300 mil, 500 mil. Esse valor ele vai vir parcelado, não vai ter dinheiro para pagar de uma vez. E esse valor vem parcelado, daí você vai aparecer lá, o juiz ganhou
30 com mais tanto, deu 100 Sim, mil. Né? são pensados, às vezes, alguns Isso. exemplos, né? Isso. E, às vezes, o contexto fica um pouco fora do Exato. que seria o ideal para as pessoas entenderem o que está Isso, acontecendo, isso. né? Então, às vezes esse E valor é bom que o hoje, juiz seja bem mas vai pago mesmo, cortar. porque se ele for muito ganancioso, né? Tipo assim, um juiz tem um poder muito grande na mão, né? Assim, ele tem um poder de barganha. Eu digo, não que ele use isso, mas ele tem, né? Ele decide coisas importantes. A minha convicção pessoal é a seguinte: o fato do cara ganhar melhor não vai evitar que ele... Ah, sim. Porque o cara ou ele é corrupto ou ele não é, e não importa se ele está ganhando bem ou não. Só que é diferente o cara ir trabalhar podendo pagar o plano de saúde, as escolas, né, com os filhos, manter a família, do que estar com a cabeça quente porque está sem condição de manter a família, né, e etc. E outro, que talvez seja o que mais tem acontecido ultimamente, é perder bons juízes. Porque o cara diz, eu tenho que aguentar um monte de desaforo. Vai para advocacia. Eu vou para advocacia lá, né? O céu é o limite, né? A advocacia também não é fácil para o cara ficar, né, ganhar um ótimo salário. Não é assim daqui para amanhã, mas ele pode. Então, eu vou largar aqui e vou lá. Né? Eu vou largar e vou para uma grande empresa. Então, às vezes o cara é diretor de uma empresa pública, não é nem uma empresa privada, e o salário é muito maior que o do juiz. O senhor já presenciou, testemunhou, já viu casos assim aqui no estado? Sim. De colegas que deixaram... Sim, tenho 2 amigos do meu concurso, já com mais de 20 anos de carreira, que saíram da profissão porque... E tinha mais um tempão ainda para... Porque aqui eu vou trabalhar muito, vou ganhar X. É um bom salário, não é um salário ruim, é um bom salário. Aqui eu posso trabalhar X ou até um pouco menos, talvez, com mais horário para minha família, eu vou ganhar X mais 10. Né? Então, para que eu vou ficar aqui? Já que tá ruim aqui, né? Então eu vou sair e vou trabalhar em outro lugar, porque eu estou sendo pressionado, porque eu não posso, porque tá errado. Então eu não quero ter, né? Não quero ter a cobrança de que eu estou trabalhando numa área que eu não posso. Né? Eu estou empreendendo com aulas, então eu vou largar e vou dar aula e vou ganhar mais dinheiro dando aula. Só que isso pro judiciário é ruim, para a população é ruim, porque eu perco às vezes mentes que podiam estar ali produzindo, né? São bons juízes, e ele larga e vai fazer outra coisa. Aí vai ganhar de uma grande empresa que vai pagar ele para, às vezes, fazer defesa contra as pessoas. Né? Sim, é verdade. Falando na atuação, né, a gente tem agora tem uma nova turma do curso de formação da magistratura, né? São quantos novos juízes aqui? Hoje 17 que estão no curso, né? São 17 juízes. E como é que funciona quando eles já estão todos distribuídos? Como é que está funcionando a recepção desses juízes aqui? O concurso é assim, abriu o edital, qualquer pessoa, né, que tem experiência, né, fez direito e tem no mínimo 3 anos de experiência, pode fazer o concurso. Prova objetiva, a de marca X, né, prova discursiva, prova de sentença civil e criminal, prova oral. Esse concurso ele vai levar no mínimo 1 ano, às vezes 2, porque cada fase demora, tal, etc. Terminou o concurso, foram chamados, passaram 24. Desses 24, a gente tem uma leva aí que não assumiu, porque também passou no concurso da cidade, na terra deles, no estado que eles moram e tal. E tem muita gente de fora. Eles assumiram, eles começam a fazer curso. Esse curso é de manhã e de tarde, pode levar em média 4 meses. No começo ele só pode ter aula, isso é uma imposição do CNJ, ele não pode trabalhar numa vara, por exemplo, né, numa comarca. Depois ele passa a trabalhar monitorado por um juiz mais antigo. E depois ele começa nas cidades pequenininhas até chegar na capital, por exemplo. E depois no tribunal, se for o caso. Então é degrau a degrau. Então hoje nós temos 17 que estão nessa começo de curso, primeiro mês do curso. Então daqui a pouco eles com certeza vão para o interior para ajudar nas comarcas que estão sem juiz. Eu estava lendo uma entrevista, tá no site da Mansul também, com o desembargador Ari Hagian. E ele falou sobre, dentre várias coisas que ele citou, né, inclusive é o gancho, né, da matéria, que ele sente que há uma necessidade maior da proximidade, da comunicação entre o judiciário e a população, né, uma proximidade maior. O senhor acha que realmente o judiciário, de alguma forma, ele tem uma dificuldade de se comunicar? Eu entendo a diferença da classe política para o judiciário. A classe política vem, né? Ele é eleita, então a proximidade com as pessoas é muito maior, né? Ele precisa mostrar. Né? Isso, isso, exatamente. A natureza, né, dos dois é um pouco diferente. Ainda assim, né, o judiciário é tão importante quanto, né? Porque é um dos poderes. E a gente passa por uma situação que não é nova, né?
de uma crítica massificada ao judiciário, que é representado, assim, eu acho, muito na figura do STF, Sim. mas que vai se refletindo em outros tribunais, em outras justiças. O senhor acha que essa comunicação precisa ser repactuada, né? Creio que sim. Se a gente olhar, pegando de trás para frente aí a análise, né? Se a gente olhar para a Suprema Corte, para o STF, eles ali têm um contato mais próximo da imprensa. Claro que mais recentemente, né, em razão dos últimos episódios, a minha leitura é que houve um afastamento, né? Hoje eles têm menos esse contato com a mídia, mas havia esse contato. E ali a gente tem poucos juízes de carreira, né? Então ali é uma corte constitucional, uma corte mais de uma atuação, uma escolha política de pessoas do direito do que juízes que passaram no concurso e vão até o final da carreira. Ali a grande maioria foram escolhas e o sistema permite, não tem nada de ilegal nisso. Diferente do começo da carreira lá dos juízes, que ele faz concurso, então aquela história que você falou, ele não é obrigado a prestar contas para a população. Tem o lado bom, porque ele não vai julgar de acordo se ele está agradando a população ou não. Ele vai julgar de acordo com a Constituição e com a legalidade. Porque às vezes aquela pessoa é muito influente e isso geraria uma pressão no juiz para julgar de acordo com A ou B. Só que o caminho que isso tomou ao longo da história também foi ruim, porque daí o juiz se afastou. Então o juiz deixa... E aqui fazendo uma meia-culpa, nós não somos treinados para mostrar o que é feito de bom. Então sai notícia de alguma coisa ruim, mas as coisas boas que acontecem o tempo todo, às vezes não aparecem. A gente conversava aqui antes, né, do desembargador Nélio, do trabalho brilhante que acontece na área de saúde, justamente para tentar, né, coisas que às vezes poderia dizer, isso não é problema meu, se vira, né, órgãos públicos se virem. Não, mas vamos tentar resolver, isso não pode. Questões de adoção, como que a gente diminui. Questões de crimes contra a mulher, como que a gente pode minimizar. Então, tem muita gente no judiciário que tenta trabalhar junto com os outros órgãos para melhorar a prestação jurisdicional e o trabalho de outros órgãos. Só que às vezes a gente não leva isso, né? A falha nossa de não levar isso para a população, tinha que levar mais. Talvez seja o momento da gente repensar isso, né? De levar mais essas informações para o judiciário, porque a gente não leva. E daí tem às vezes um escândalo ou outro, vai aparecer, porque é óbvio, né? Chama atenção. Mas a pauta positiva, coisas boas que são feitas, essas não aparecem porque uma meia-culpa, né? Talvez o próprio judiciário não leve, não está preocupado em mostrar. Eu entendo que é muito mais... E trabalhando com jornalismo, eu entendo que notícias negativas chamam muito mais atenção que positivas, é natural. Mas se a gente ainda não tentar fazer um esforço para que as positivas sejam projetadas, né? De uma melhor forma, aí fica pior ainda, né? Doutor, só já para finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouco assim, né? Quais são os principais planos, né, que o senhor tem como presidente da Mansul, né? O senhor fica até o final de 2026. 25, 26, o senhor agora vai se dedicar, né, exclusivamente, né, à atuação como presidente. E o que o senhor acha que dá para fazer, que precisa fazer, né, frente à associação? Talvez um dos marcos da nossa turma, da nossa equipe, porque não é só o Mário, né, é toda uma equipe que está junto comigo, seja um deles é justamente essa aproximação com os meios de comunicação, tanto para a gente trazer coisas que a gente vê lá no judiciário que podem ser divulgadas, não tem nada de errado em divulgar, né? Mas tem limite, você não pode falar desse processo de adoção que é sigilo, tá, mas eu posso contar a história, né, sem dar muito detalhe. Então eu posso divulgar algumas coisas. Também o caminho oposto, a gente ouvir dos meios de comunicação, né, como, mas não chega pra gente, né, mas o judiciário não fala, ou a gente tentou, às vezes, um canal com o juiz não quer falar com a gente, é importante esse assunto, né? A população quer saber. Então, acho que esse meio campo com a comunidade e com a imprensa é algo que a gente tem como uma bandeira a ser melhorada. A boa relação com o tribunal para achar caminhos em comum, porque às vezes a gente vai ter uma visão lá no tribunal, vai ter uma visão lá nas comarcas do interior, vai ter uma visão aqui na capital, como que a gente consegue fazer funcionar melhor, né? A busca por novas tecnologias, porque eu não consigo mais dar vazão para a quantidade de processos só tendo mais juiz e mais servidor. E daí a gente vai entrar nas novas tecnologias, tentar subsidiar, trazer informações para o tribunal, porque quem contrata ou não é o tribunal.
o que a gente consegue fazer com robô, com ferramentas, porque tem coisa que ela é mecânica, não precisa ter um servidor fazendo o documento. É tudo, os documentos são gerados iguais, né? Tem que ser algo mais automatizado. Tentar buscar mais coisas fora do estado, né? Como que lá em Santa Catarina resolver esse problema. O que a gente pode copiar de outros lugares. Porque às vezes não é inventar a roda, às vezes é só aprender a usar a roda que já estão usando em outro lugar. Mas essa realidade, né, problemas no judiciário tem no Brasil inteiro. Então, mas se a gente conseguir pegar alguma boa prática de algum lugar, né, e fomentar aqui, talvez seja uma grande ferramenta. E essa relação também com Brasília, né, porque o presidente da associação ele se afasta para poder ouvir os colegas, para poder levar essas informações para a comunidade e fora de Mato Grosso do Sul também, né, para poder ir para Brasília, ouvir as questões nacionais lá, trazer para cá e fazer essa troca de informações. Então a ideia é internamente também buscar cada vez mais uma união da magistratura nessa troca de experiências, né, para que cada um seja ouvido, traga seus problemas, os outros consigam debater aquele problema. Esses cursos regionais, locais são interessantes justamente por isso, porque às vezes o Zezinho lá, que é um juiz novo, ele diz, eu estou com um baita problema na minha cidade e vai ter 2, 3 mais antigos, vai dizer, não, isso é comum acontecer. É só você olhar para cá, faz de tal jeito, olha para tal caminho, você já pensou nisso. Então, às vezes, essas conversas, né, internas também são importantes e, às vezes, por não ter tempo, por vergonha, às vezes o cara acha que ele é obrigado a saber tudo, né? Eu passei no concurso para juiz e eu não sei tudo. Eu sou obrigado a saber tudo. E não, tem que, divida, vamos conversar, trocar ideias. Acho que essa é uma missão nossa também. Bom, bastante trabalho, né, doutor? E a gente torce para que dê tudo certo, né? Porque tanto por vocês quanto pela gente também, né? Porque assim, as pessoas precisam do judiciário funcionando da melhor forma possível, assim, todo mundo, assim. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, a gente recebeu aqui no Na Íntegra, né, o presidente da Mansul, Associação dos Magistrados aqui de Mato Grosso do Sul, o doutor Mário José Esbalqueiro Júnior, que fica à frente, né, da associação até o final de 2026. Reforço aqui, né, os votos de que dê tudo certo na gestão dele, né? E também estamos sempre abertos aí a ajudar, né, de alguma forma, nessa comunicação com as pessoas, aqui, né, os nossos leitores. Agradeço também, né, a quem ouviu, a quem assistiu, a quem viu um corte, a quem leu a matéria, né, aqui desse episódio Na Íntegra. Sempre conto com a audiência de vocês, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.